No B2S Talks de hoje vamos te dar dicas de como pensar com criatividade. Afinal, o que é criatividade? Para nós da B2S, a criatividade é a resolução de problemas de forma simples, pensada de uma maneira diferente do comum. Quando a gente desmistifica a criatividade, tira ela do pedestal e deixa de imaginar que ela está atrelada a ideias mirabolantes, algo complexo, a gente consegue entender que nada mais é do que resolver problemas de uma forma que a gente não havia pensado ainda. Por que será que consideramos as gambiarras muito mais criativas do que a obra de engenharia em si? Primeiramente, quando a gente fala de uma gambiarra, ela está preocupada simplesmente em resolver um problema. Ela não tem uma preocupação técnica ou até mesmo às vezes de segurança, né? Por isso a gente vê tantas fotos, tantas imagens, sabe de tantos casos de gambiarras que são um sucesso na internet por conta de serem muito criativas. E na verdade elas simplesmente resolveram um problema de uma forma como a gente não havia pensado anteriormente. A criatividade ela está mais atrelada àquela ideia que a gente fala, nossa, ela é muito simples, por que eu não pensei nisso antes? Do que exatamente a ideias muito elaboradas, que demandam muito tempo ou até mesmo que demandam muito esforço para a execução. Quando a gente começa a pensar que a criatividade é uma coisa simples, a gente começa a trabalhar de uma maneira melhor. E existem formas de a gente pensar de forma criativa? Com certeza existem formas. O nosso cérebro nada mais é do que um músculo que a gente pode exercitá-lo, né? Vamos simplificá-lo assim. E se a gente exercita ele, começa a forçá-lo a pensar de forma diferente para resolver os mesmos problemas, a gente começa a ter ideias criativas. A gente costuma dizer que, quando crianças, todos somos criativos. E com o passar do tempo, vamos crescendo, vamos tendo outras preocupações e deixamos de ter essa criatividade. Então a gente tem que encontrar o exato momento em que deixamos de ser criativo, entender o porquê e voltar a pensar dessa forma. Uma criança, ela olha por uma caixinha de papelão e ela consegue imaginar mil coisas. Não porque ela não sabe que aquilo é uma caixinha de papelão, simplesmente porque ela não tem o julgamento de pensar o que vão pensar de mim se eu estiver brincando com uma caixinha de papelão dizendo que é um carrinho. Nós, como adultos, temos esses julgamentos e isso acaba gerando um bloqueio na nossa criatividade. Quando nos desprendemos disso, deixamos nossa imaginação livre, temos um campo aberto para a atuação da criatividade. E mais uma vez, começamos com ideias simples até chegar numa ideia que podemos considerar super criativa e até mesmo genial. Uma dica muito legal para a gente aguçar a nossa criatividade é pegar os nossos casos do dia a dia. Vamos imaginar problemas que passamos todos os dias e resolvemos da mesma maneira. Existe alguma outra forma da gente resolver esse mesmo problema? Uma forma mais eficaz, uma forma mais rápida, que demande menos esforço? E a partir daí a gente começa a exercitar nosso cérebro para que ele comece a resolver esses problemas de forma mais criativa. O nosso cérebro nunca para e a gente pode usar isso a nosso favor. Em algum momento que você estiver mais relaxado, estiver sem muitas preocupações, comece a pensar em situações que você gostaria de resolver de uma forma diferente. Automaticamente, seu cérebro começa a trabalhar nessa situação e provavelmente em algum momento ele vai te dar uma solução. E é aí que você vai ter o que nós chamamos de insight, que é quando uma ideia brota na sua cabeça, muitas vezes você nem lembra nem de onde ela veio, nem o porquê ela veio, mas você acaba tendo uma ideia criativa para uma solução de algum problema. E é aí que está a maravilha das coisas, quando você começa a pensar de forma diferente sem mesmo se forçar a isso. Isso se torna um hábito e cada vez mais você vai ter ideias criativas sem fazer tanto esforço. Essas foram as dicas de hoje para como pensar de uma forma criativa.